Bom, iniciamos então a aula que apresenta mais um dos diagramas da UML, o diagrama de casos de uso. O objetivo desta aula é apresentar esse diagrama, e como a gente apresenta um diagrama, apresentando seus elementos sintáticos e a sua finalidade em um processo de modelagem. Muito bem, uma primeira visão do diagrama de casos de uso, para que ele serve? O que ele faz? Bom, ele relaciona o conjunto de situações de processamento de um software. Como situações de processamento? As situações que ocorrem quando o software é posto em execução. Em outras palavras, ele relaciona as funcionalidades do software, aquilo que o software faz quando posto em execução. Muito bem, as funcionalidades do software na nomenclatura de UML, uma funcionalidade, aquilo que o software faz, o conjunto de funcionalidades do software, as funcionalidades do software, na nomenclatura de UML são chamadas de casos de uso. Então, casos de uso, na prática, são as funcionalidades do meu software. Bom, a classificação do diagrama de casos de uso na visão dos 4 pontos de vista de modelagem é o quê? Modelagem dinâmica de sistema. Quer dizer, modelagem do tempo de execução, uma visão global de sistema. Muito bem, aí está na imagem um exemplo de diagrama de casos de uso que mostra a elipse, que é o caso de uso, o bonequinho, que é o ator, e as ligações entre esses elementos, que são os relacionamentos que nós vamos ver a seguir. Então, os principais elementos do diagrama de casos de uso, visto naquela imagem, são o quê? Casos de uso, atores e os relacionamentos. Muito bem. Dentro daquela visão de qual é a finalidade do diagrama de casos de uso em um processo de modelagem, dado que ele permite mostrar as funcionalidades do programa, que o programa faz, então basicamente a ideia é essa. Porque qual é a finalidade dele? Modelar as funcionalidades do meu software, que são os casos de uso. Dizer na verdade o que o software faz e não como faz. O que e não como. E além disso, além das funcionalidades do programa, modelar os elementos externos que interagem com esse programa que correspondem aos atores. Abro aqui um parênteses antes de seguir com a aula. No diagrama de casos de uso, nós vamos listar as funcionalidades do programa e a nossa intenção é dizer o que o programa faz e não como. Então, boa parte dessa aula, ela vai dizer, evidentemente essa aula vai dizer o que fazer, o que escrever com o diagrama, mas ela também vai gastar algum tempo falando do que não fazer na modelagem de casos de uso. Se a gente observa na prática do uso desse diagrama, eu já observei isso em várias situações reais, quer dizer, as pessoas usando o diagrama de casos de uso de uma forma inadequada, quer dizer, tentando exprimir no diagrama de casos de uso informações que não cabem nesse diagrama. Então, uma boa parte da nossa aula nós vamos gastar exatamente dizendo isso, olha, não faça isso, que isso não cabe nesse diagrama, isso vai ser feito em outros diagramas, a informação importante no projeto, mas não cabe no diagrama de casos de uso. Isso é um cuidado que nós temos que ter em geral, quer dizer, não colocar num diagrama a informação que não é adequada para aquele diagrama. Bom, abrindo um segundo parênteses, quando nós dizemos assim, a finalidade do diagrama de casos de uso é modelar as funcionalidades do software, uma característica, uma importância desse diagrama é o seguinte: se nós pegamos um programa de computador qualquer, qual é a pergunta mais... Nós não conhecemos esse programa, estou supondo isso. Qual é a pergunta mais fundamental que eu posso fazer a respeito de um programa? Alguém me dá um programa. Pergunta mais fundamental é o que esse programa faz? O que esse programa faz? E a resposta do que esse programa faz é o quê? O conjunto das funcionalidades. O conjunto de funcionalidades está implementado nesse programa. Muito bem. A resposta do que um programa faz, nós vemos no diagrama de casos de uso.
O conjunto dos casos de uso mostra para mim o conjunto de funcionalidades do meu programa. Então, se eu tenho uma modelagem UML de um programa que eu não conheço, eu quero saber o que o programa faz, eu vou olhar o diagrama de casos de uso. Muito bem, então passemos aos conceitos. Primeiro, o conceito do diagrama, o conceito mais fundamental, o conceito de caso de uso. O que é um caso de uso? Bom, eu já falei, um caso de uso é uma funcionalidade do software, mas não qualquer funcionalidade. Para uma funcionalidade do software ser classificada como caso de uso, ela tem que cumprir um conjunto de requisitos. Primeiro requisito, ela é uma funcionalidade completa. Ela não é um pedaço, uma fração de funcionalidade. Ela é uma funcionalidade completa no contexto do meu programa. Um outro requisito, ela é externamente perceptível. Ela gera alguma evidência externamente perceptível da sua execução. E externamente perceptível pode ser, por exemplo, a interação na tela, que um usuário interagindo com o programa está vendo imediatamente, ou pode ser, por exemplo, a criação de um arquivo em uma pasta, que pode passar completamente despercebido para um usuário diante da interface do programa, mas sim é uma evidência externamente perceptível. Muito bem, um exemplo de diagrama, um exemplo de caso de uso. Digo aí, cada uma das opções do menu de um programa de home banking ou de um caixa eletrônico de banco. Por exemplo, uma funcionalidade que pertence aos dois casos, aos dois exemplos, emissão de extratos de conta corrente. Muito bem. Então, olhemos essa imagem colocada no quadro. Essa imagem colocada no quadro é um exemplo de um programa de home banking, que ele tem um conjunto de menus. Esse é um dos menus, o menu de transferências. Então, se nós olhamos lá, a primeira funcionalidade, canto superior esquerdo, diz lá, transferências entre contas correntes. Transferência entre poupanças. Muito bem, transferência entre contas correntes é uma das funcionalidades desse programa de home banking, é um caso de uso. Transferência entre poupanças é uma das funcionalidades desse programa de home banking, é um caso de uso. Outro menu desse mesmo programa, extratos. Muito bem, canto superior esquerdo, eis o nosso exemplo, extrato de conta corrente. Então, extrato de conta corrente é uma das funcionalidades desse programa. É um dos itens do menu desse programa. É um exemplo de caso de uso. Nós precisamos ver o caso de uso, pelo menos numa primeira visão. Daqui a pouco eu vou relativizar isso. Mas numa primeira visão, nós podemos ver um caso de uso, tomando esse programa de home banking, por exemplo. Um caso de uso seria uma das funcionalidades, seria uma das razões por que eu vou usar esse programa. Eu vou usar esse programa porque eu quero um extrato de conta corrente. Eu vou usar este programa porque eu quero um extrato de fundo de investimento. Então, vejam, e é uma funcionalidade completa. Então, eu vou nesse programa, eu obtenho um extrato de conta corrente, pronto, era isso que eu queria com esse programa. Posso não querer fazer mais nada com esse programa. Ok? E é uma funcionalidade completa. Então, o que não seria uma funcionalidade completa? Pensemos, por exemplo, no contexto da emissão de um extrato de conta corrente. O programa faz algumas coisas. Uma das coisas que o programa faz é o quê? Ler uma senha que eu digito no teclado. Ler a senha que eu digito. Isto é uma funcionalidade do programa? Sim, certamente é uma funcionalidade do programa. É externamente perceptível? Claro que é externamente perceptível, eu vejo isso acontecer. É um caso de uso? Não. Por quê? Porque não é uma funcionalidade completa. É uma fração de funcionalidade. Então, uma fração de funcionalidade não se enquadra como um caso de uso. Então, emissão de extrato de conta corrente, isso é um caso de uso. Agora, ler a senha que eu digito, não, isso não é um caso de uso. Claro? Bom,
uma observação. Nesse momento agora, quando nós estamos falando de casos de uso, e esses dois exemplos bastante extremos que eu estou propondo, quer dizer, a emissão de extrato de conta corrente, claramente um caso de uso, claramente uma funcionalidade completa, externamente perceptível, sem dúvida, não há dúvida de que é um caso de uso. No outro extremo, uma pequena funcionalidade, a leitura de uma senha digitada num teclado. Também muito claro, que é muito pequeno, é apenas uma fraçãozinha, ninguém se enganaria a dizer que isso é uma funcionalidade completa. É óbvio, é evidente que não é uma funcionalidade completa. Mais à frente, quando nós nesta aula estivermos falando de relacionamentos entre casos de uso, nós vamos ver situações de casos de uso que ficam, digamos assim, em cima do muro. Que lá no processo de modelagem a gente pode dizer assim, olha, até dá para considerar que isso aqui é uma funcionalidade completa sim e vou tratar como um caso de uso. Ou o contrário, puxa, mas isso é apenas uma fração de funcionalidade, no fundo, isto aqui não é lá uma das opções de menu, então eu não vou tratar como caso de uso. Então nós vamos ver isso nos relacionamentos, situações em que tem casos de uso numa situação limite, digamos assim, tanto pode pender para um lado como pode pender para o outro, e que por uma razão, por um motivo justificável de modelagem, nós vamos dizer, olha, aqui eu reconheço que isso aqui não é um item de menu, poderia ser considerado como não sendo um caso de uso, mas eu vou considerar como caso de uso. Mas isso mais à frente nos relacionamentos. Por enquanto, fiquemos com a visão de caso de uso como funcionalidade completa, externamente perceptível, por exemplo, aquilo que aparece no menu de um programa que tem menu, evidentemente, também nem tudo, para ser caso de uso, tem que aparecer no menu, não é bem assim, isso é só um exemplo. E aquelas pequenas funcionalidades, que na verdade são frações de casos de uso, não são classificáveis como casos de uso. Muito bem. Então, ressaltando, o que eu coloco no diagrama de casos de uso, caso de uso, apenas a identificação de uma funcionalidade sem qualquer referência a como ela é executada. Isso se refere o quê? Ao caso de uso representado no diagrama de casos de uso. Evidentemente, o projeto do software tem que detalhar o caso de uso para fazer o programa funcionar. Mas no diagrama de casos de uso eu me atenho a colocar o caso de uso, a funcionalidade do programa. Por exemplo, o extrato de conta corrente, como aparece no exemplo desta imagem. Caso de uso, emissão de extrato de conta corrente. E aqui está mostrada o que? A representação do caso de uso. Uma elipse com o nome do caso de uso. O nome do caso de uso pode aparecer dentro da elipse, como nesse exemplo, ou fora da elipse, embaixo normalmente. Muito bem. Visto o conceito de caso de uso, vamos ao segundo conceito fundamental desse diagrama, que é o conceito de ator. Muito bem, ator. Diz lá, associado à noção de que um software interage com o meio externo. E isto é um fato, isto é uma verdade. Não existe um programa de computador que não interaja de algum modo com o meio externo. E quando eu falo com o meio externo, eu não estou falando necessariamente de uma pessoa, de um usuário interagindo com esse programa. Então, todo programa, de algum modo, interage com o meio externo. E o ator representa o quê? Representa exatamente essa entidade externa que interage com o meu programa. E um ator pode representar, como está dito ali, uma pessoa, um equipamento ou outro software. Isso dentro da noção de que um programa de computador pode interagir com usuário, com hardware e com software. Programa interagindo com programa. Usuário, hardware, software. Ok? Que é o que está colocado ali como pessoa, equipamento, outro software. Ali sobre pessoa, eu falei agora usuário. Usuário é uma visão mais ampla. A gente, todos já devem ter visto aí na televisão, programa de computador feito para chimpanzé brincar de jogo de memória, para pombo fazer sei lá o quê. Então, a noção de usuário ela é alguma coisa mais ampla do que pessoa, incluiria chimpanzé, pombo, o que for. Então, usuário, hardware, software. Um programa de computador fundamentalmente
interage com um ou com mais desses elementos. Muito bem, a representação do ator é o bonequinho. Tá? O bonequinho com o nome do ator, o identificador do ator, embaixo desse bonequinho, como está ali colocado, um ator chamado ator-jogador. Um ator chamado ator-jogador. Ah, isso aí se refere só a usuários? Não. Isso é usuário, software, hardware, qualquer elemento externo que interaja com o meu programa é representado pelo bonequinho, que é o símbolo do ator. Muito bem, há uma série de questões em torno do ator que nós precisamos discutir. É um conceito que tem uma certa confusão em torno dele, então poderíamos acabar a apresentação do ator aqui. O ator representa o elemento externo que interage com o programa. Né? Poderíamos parar por aqui, mas vamos a detalhes importantes. Então, vejam, quando eu apresentei o ator e falei dele, falei que ele representa a entidade externa. Eu não falei que ele é a entidade externa. Então, a função do ator num diagrama de casos de uso é o quê? Representar a interação do programa que eu estou modelando com esse elemento externo que o ator representa. Pô, elemento externo. O elemento externo, obviamente, é externo, não é parte do meu programa. Um usuário está do lado de fora, não é parte do meu programa. Se o meu programa interage com o hardware é externo, não é parte do meu programa. Então, há o elemento externo, que evidentemente não é parte do programa, e é o ator. O ator é externo ao meu programa, ao programa que eu estou modelando, não. O ator representa o elemento externo, mas ele faz parte do programa. O ator é um elemento interno. Muito bem, se o ator é um elemento interno, qual é a finalidade deste elemento interno do meu programa, desta parte do meu programa? O que o ator modela, o que ele representa, o que ele é, sob o ponto de vista do meu programa, sob o ponto de vista interno. Sob o ponto de vista externo, ok, ele é a representação da interação com o elemento externo, mas sob o ponto de vista interno. Ele é o que? Ele é parte da minha modelagem, a modelagem é a modelagem do programa que eu estou desenvolvendo. Então, qual é a parte que o ator modela? O ator modela a interface com o elemento externo. Então, cada ator modela uma interface com cada um daqueles elementos externos com que o meu programa interage. Muito bem, nesta figura, nós estamos querendo ilustrar isso. Nós temos o nosso software, esse retângulo amarelo aí no meio, tá? E esse software, eu estou destacando ali a fronteira do software, para dizer o quê? O que está dentro, o que está fora. Bom, os elementos externos, evidentemente, estão fora, e os três tipos de elementos externos, estou ali representando pessoa, usuário, né? À esquerda, e à direita, software, hardware. Os elementos externos com que o meu software pode interagir. Muito bem, e o ator? Bom, o ator aparece agora nesta imagem. A mesma imagem, só que agora destacando o ator. Então o ator, vejam, ele aparece dentro do software, como parte do software, elemento interno do software, que faz o quê? Que modela a interface desse meu software com cada um desses elementos externos. Muito bem. Se ele modela a interface com esses elementos externos, né, ele é parte do programa, tudo que está na minha modelagem no futuro vai virar código, qual é a correspondência entre o ator e o código? Muito bem, a resposta é simples e aí está. O ator corresponde a uma classe com um estereótipo específico, ator. E o que é uma classe com estereótipo ator? É uma classe que modela a interface do meu software com um elemento externo. Isto significa o estereótipo ator. Muito bem, então o ator é uma classe, sim, o ator, no nosso caso, nós vamos ver nos nossos exemplos de modelagem, nas nossas aulas de prática de modelagem, que o ator vai virar classe, código. Uma classe lá no meu código, um ator. Muito bem. Então, o ator é a classe que implementa a interface. É isso?
Pode ser, mas não necessariamente. Nós temos duas situações. O ator é classe? Sim, o ator é classe. Muito bem, qual é a finalidade dessa classe? Bom, colocamos ali duas possibilidades. Classe que implementa a interação, classe de interface. Então, no caso de uma interface simples, implementável numa única classe, o ator seria esta classe que implementa a interface. Por exemplo, imaginem que o meu programa interaja com um banco de dados. Eu consigo colocar a interação entre o meu programa e o banco de dados numa única classe. Então eu posso criar um ator responsável pela interação com o banco de dados, e esta classe ator conterá todos os métodos necessários para o meu programa interagir com o banco de dados. Isso no caso de interface simples, implementável numa única classe, ok, o ator é essa classe que implementa essa interface. Mas no caso de interfaces complexas, por exemplo, imagine uma interface gráfica com o usuário baseada em Swing. Quem tem Java Swing, para quem tem alguma experiência, sabe que Java Swing vai usar uma montoeira de classes para montar uma interface simples. JPanel, JButton, JFrame, etc. Então vai ter uma coleção de classes. Então o meu subsistema de interface, ele vai ter o quê? Vai ter um conjunto de classes. Bom, o meu ator é parte desse conjunto de classes. Sim, o meu ator vai ser parte desse conjunto de classes. Mas qual é a finalidade da minha classe ator num conjunto de classes que compõem uma interface complexa? A finalidade do ator é ser uma fachada deste subsistema de interface com o resto do meu software. Uma fachada, entendamos como uma ponte, um elemento de ligação. Então, o mundo externo, ao olhar para esta interface, enxerga apenas o ator e nenhum dos outros elementos. Da mesma forma, este subsistema de interface interage com o mundo externo sempre através do ator. Então, o ator seria a ponte entre um subsistema de interface composto por um conjunto de classes e o resto do meu software. A fachada do subsistema de interface seria uma expressão adequada. A fachada, me referindo a um padrão de projeto Facade, mas isso foge aqui do nosso escopo. Ok? Então, o ator é sempre uma classe, é implementado como uma classe. Ou a classe que implementa a interface para interfaces implementáveis numa única classe, ou a classe que é a fachada de um subsistema de comunicação, no caso de uma interface mais complexa. Eu disse até agora que o ator é parte do sistema. Porém, para ser preciso, eu preciso abrir uma exceção aqui e dizer o seguinte: há usuários de UML que usam o ator de uma forma diferente, e lendo a especificação de UML, não apenas aí, mas há uma série de dubiedades na expressão de UML, mas nesse caso específico do ator, é possível, apesar de que não é exatamente dessa forma que a coisa é apresentada na literatura, inclusive eu estou incluindo aqui a literatura focada em UML, dos próprios autores de UML, autores originais, quero dizer, há a possibilidade de interpretar o ator não como representando a entidade externa, mas como sendo a própria entidade externa. Então essa imagem aí colocada, o ator aparece fora da fronteira do meu software, sendo a própria entidade externa, não sendo parte do meu software. Então nesse caso, dentro do meu software, ali dentro do retângulo amarelo, eu vejo dois retângulos em cima, dois retângulos ali dentro, né? Então o retângulo de cima, subsistema de interface. Então, se o ator está do lado de fora, eu vou ter que ter um subsistema de interface que não corresponde ao ator. Então, repito, essa é uma interpretação possível, é uma interpretação que nós encontramos na prática de modelagem, mas conceitualmente ela é inadequada. Então, prefiramos usar a outra, como eu já disse, pensar no ator como classe, o ator como parte do sistema. E uma justificativa real para isso é o seguinte: há metodologias, notações de modelagem que têm a noção de borda do sistema.
né? Fronteira do sistema, fronteira do software, como eu coloco ali. E essas notações que têm a noção de fronteira do software, elas permitem modelar dentro da fronteira do software aquilo que faz parte do software que vai ser implementado, que vai fazer parte do código, digamos assim. E fora da fronteira do software, aquilo que não vai ser implementado, aquilo que não faz parte do software. Não vai ser implementado, não estou dizendo só que é código que eu vou gerar, inclui código reusado. Então, o que acontece? Notações que têm o conceito de borda do sistema e que permitem representar elementos dentro da borda e fora da borda, nesse tipo de notação, ok, é aceitável ou até esperado representar entidades externas. Porém, a UML ela não possui a noção de borda do sistema. Então, como não possui, em princípio, tudo que faz parte de uma especificação de UML está dentro. E o ator faz parte de uma especificação de UML. Portanto, conceitualmente falando, a interpretação adequada é que o ator está dentro. Muito bem, outra questão a respeito dos atores, esse detalhamento e essas dúvidas que as pessoas costumam ter a respeito dos atores. Bom, primeiro ponto, eu já disse que todo software interage com o meio externo, então com pelo menos um elemento externo, então todo software conterá pelo menos um ator, ponto. Uma modelagem de casos de uso que não tem pelo menos um ator está inconsistente. Porém, um software sob modelagem ele pode ter mais de um ator. Quando um software sob modelagem tem mais de um ator? Bom, quando a interação com o meio externo pode ocorrer de mais de uma forma. Olhando isso de uma forma mais prática, quando o meu programa demanda a implementação de mais de uma interface. Olha, eu implementei um subsistema de interface apenas, só um, e ele basta, meu programa está bem assim. Terei um ator só. Puxa, eu preciso me dar ao trabalho de implementar 2 subsistemas de interface, mesmo que um reuse 90% do outro, ou 99% do outro, mas eu precisei ter 2 subsistemas de interface diferentes? Sim, eu precisei programar 2 interfaces diferentes. 2? Então 2 atores. Essa ideia de quantas interfaces eu preciso programar me dá uma visão boa da quantidade de atores. Muito bem. Então, um ator, ele representa o quê? Uma forma de interagir com o software. Formas distintas de interação, atores distintos. Portanto, vou ter que programar uma interface diferente para aquela forma distinta de interação. Então vamos a um exemplo. Imaginemos um software de gerenciamento de supermercado, e eu estou dizendo o seguinte, olha, eu preciso de um ator para modelar a interface do caixa. Então, o caixa de um supermercado, aquele elemento que fica lá passando as compras e totalizando o que eu preciso pagar no final, eu preciso de uma interface específica para o caixa do computador. Muito bem, eu vou precisar de uma interface diferente para ser usada por quem está trabalhando no controle de estoque. A interface do caixa serve para fazer controle de estoque? Não serve. Por quê? Porque tratam funcionalidades diferentes, acessam funcionalidades diferentes do meu software. Modos diferentes de interagir. A forma como um elemento que trabalha no controle de estoque, um usuário que trabalha no controle de estoque, um usuário que trabalha no caixa, eles usam o software de forma diferentes, eles usam funcionalidades diferentes do programa, mesmo que possam ter algumas funcionalidades em comum, no conjunto, o conjunto das funcionalidades de um e de outro é diferente. Então eu preciso ter, para essas 2 situações, pelo menos 2 atores distintos. Pode ser que eu tenha outras formas que demande outros atores, mas pelo menos para esses 2 casos eu preciso de um ator diferente para cada caso. Um para o caixa do supermercado, o outro para o elemento que trabalha no controle de estoque. Um outro exemplo, o jogo da velha. O jogo da velha envolve 2 usuários. Aí a pegadinha é perguntar, puxa, 2 usuários não quer dizer 2 atores? Não quer dizer 2 atores. Por quê?
Porque os dois interagem com os dois usuários, interagem com o programa do jogo da velha exatamente da mesma forma, usando exatamente a mesma implementação de interface. Portanto, apenas um ator. Bom, voltemos ao exemplo do caixa de gerenciamento do supermercado e pensemos num supermercado que tenha 40 caixas, cada um lá com o seu equipamento, com o seu computador, acessando o meu programa. Os 40 caixas, os 40 usuários que trabalham no caixa, correspondem o quê? A um ator que modela aquela forma de interação, que é a forma de interação do usuário caixa. Muito bem. Então, quantidade de atores, eu vou ter um ator se eu tenho apenas uma forma de interagir com o programa, mais de um ator se eu tenho mais de uma forma de interagir com o programa. Agora, a correspondência entre os atores que estão no meu programa e as entidades externas que interagem com o meu programa. Eu posso ter, neste caso, uma relação 1 para 1, 1 para n, n para 1. Eu não tenho nada que me diga, eu nem devo ser induzido a pensar que um ator corresponda a um elemento externo. Não. Eu posso ter 1 para 1, um ator correspondendo a uma entidade externa. E o exemplo que eu proponho aqui é um editor de texto para usuário único que todos conhecemos. Então, um programa de editor de texto, eu usuário, venho aqui, uso o programa, apenas eu uso o programa é pensado para apenas um usuário interagir com ele, ponto. Um ator, nesse caso, corresponde a uma entidade externa que é o usuário. Segunda possibilidade, um ator para várias entidades externas. E os exemplos que nós acabamos de tratar. Quer dizer, no caso do ator correspondente ao usuário do jogo da velha, ele vai corresponder a 2 jogadores. O ator correspondendo ao operador de caixa do supermercado, ele vai corresponder a N, 10, 20, 50 usuários externos. Muito bem. E a outra possibilidade, o N atores para uma entidade externa, também é possível. Então, vários atores correspondendo a uma entidade externa, e ali eu estou propondo um exemplo. Uma mesma pessoa que atua como operador de caixa e no controle de estoque. Então, num determinado momento lá da rotina de trabalho desta pessoa, deste usuário do programa, ele atua no controle de estoque. Mas em situações de pico do supermercado, ele sai do controle de estoque e atua como operador de caixa. Então vejam, há duas formas diferentes de atuar no programa, de interagir com o programa, como controlador de estoque, como operador de caixa, duas situações, uma mesma pessoa exercendo essas duas funções. Uma única entidade externa correspondendo a 2 atores. Então, a correspondência entre ator e entidade externa pode se dar o quê? 1 para 1, 1 para n, n para 1. Quer dizer, não há nenhum vínculo que alguém pense, tem que ser 1 para 1. Não, absolutamente não. Não há nenhuma restrição em relação a isso na prática. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte da aula de diagrama de casos de uso, voltada a apresentar o conceito de caso de uso e o conceito de ator. Na segunda parte da aula, nós trataremos os relacionamentos entre esses elementos. Ok? Então, encerramos aqui.